Bom, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciências e Tecnologia. A aula de hoje é número 8 de coordenadas. Então, começando com uma revisãozinha, da aula passada, a gente viu o que é uma base de um espaço vetorial. A base de um espaço vetorial é o conjunto de vetores que é linearmente independente e que gera aquele espaço vetorial, certo? E isso leva a uma nova definição, que é a definição de dimensão, que é essencialmente o número de elementos das bases desse espaço vetorial. Na aula passada a gente viu que dá para mostrar que o número de vetores geradores de um espaço vetorial é no mínimo o tamanho da dimensão e o número de elementos num conjunto linearmente independente é no máximo a dimensão desse espaço vetorial, certo? Então a dimensão é o número de vetores ali que tem na nossa base. Agora, se a gente lembrar como é que funciona a base, a gente tem duas propriedades. A primeira é que a base é geradora do espaço vetorial. Então, do lado direito aí a gente tem esse exemplo que eu estou pegando o R3, um vetor do R3, V, que é alfa1 vezes U1, que é um vetor da base, mais alfa2, U2, mais alfa3, U3. Eu estou escrevendo esse vetor V como uma combinação linear desses elementos da base. E a gente viu que eu posso pegar as três componentes desse vetor do R3 e escrever três equações aí, uma para a primeira componente, outra para a segunda e outra para a terceira. E se esse conjunto U1, U2, U3 for gerador do R3, então esse sistema sempre vai ter solução. Esse sistema aqui sempre vai ter solução do alfa1, alfa2, alfa3. Então, isso aí mostra pra gente que o conjunto é gerador do espaço vetorial. E para testar se ele é LI, eu tento encontrar a combinação linear que leva ao vetor nulo. E aí, a ideia é que se essa solução, como esse é um sistema homogêneo, ou ele vai ter infinitas soluções ou ele vai ter uma solução só. Se ele tiver uma solução só, é um sistema determinado, então esse conjunto é LI. E aí quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, bom, aí esse sistema aí das coordenadas, ou dessa combinação linear aí dos vetores da base é única para cada vetor. Ou seja, cada vetor é uma combinação linear única dos vetores da base. Então, eu posso pegar essa combinação linear única, que vai formar uma solução, esse sistema aí linear do lado direito vai formar uma solução única. Eu posso pegar essa solução e falar, olha, ela representa o meu vetor. Então, e aí eu combino com você, olha, então eu não vou ficar escrevendo o 1, o 2, o 3. Eu vou falar, o 1 é o primeiro, o 2 é o segundo, o 3 é o terceiro. Isso vai formar para a gente uma base ordenada. Então, por exemplo, tem o V1, V2, V3 aí, e se eu combino quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, eu falo, essa base é ordenada. E aí se eu combino com você a ordem desses vetores, eu não preciso mais ficar escrevendo eles. Eu só preciso desses coeficientes da combinação linear, os alfas, alfa1, alfa2, alfa3. Então eu vou chamar esse conjunto, alfa1, alfa2, alfa3, de base do espaço vetorial. Desculpa, de coordenadas daquele vetor. Então assim, vamos pensar na definição das coordenadas, eu vou ter um espaço vetorial, V, ele tem dimensão n, e ele é sobre o corpo K. Isso quer dizer o quê? Que os nossos escalares vão ser escalares do corpo K. Então o corpo K pode ser, por exemplo, os reais, pode ser os complexos. Então eu sei quem são esses escalares para mim. E eu digo o seguinte, olha, eu vou pegar uma base desse espaço vetorial, uma base ordenada, então tá fixa a ordem desses caras. Aí a gente dá uma abusada de notação, a gente fala que isso é um conjunto, mas na verdade se está ordenado é uma sequência, mas vamos chamar esse cara de base ordenada. Então a ordem faz parte da base. Se eu trocar a ordem de dois vetores, eu troquei de base, é outra base ordenada. Então, uma vez que eu fixo uma base ordenada, e a partir de agora eu só vou falar base, mas vamos supor que é sempre ordenada, e aí eu tenho um conjunto de n escalares, que são n elementos desse corpo K, e tem uma associação única entre esses escalares e o vetor V, que ele vai ser formado justamente por isso. Eu tenho essa combinação linear aqui, de vetores. Alfa1, V2, alfa2, V2, até alfa n, Vn. Então esses alfas aqui, eles vão ser chamados de coordenadas do vetor V nessa base B. Então essas coordenadas dependem de duas coisas, dependem de quem é o vetor e depende da base.
certo? Então, dá para mostrar que esses caras vão ser únicos, né? Eu posso usar o argumento que a gente usou do sistema linear, ou eu posso pensar o seguinte: vamos supor que existam dois conjuntos, α1, α2 até αn, e β1, β2 até βn, de números de escalares, que são as coordenadas do V. Né? Vamos supor que eles possam ser diferentes. Né? Então vamos ver aí, tem os alfas e os betas. Né? E esses dois representam o V, ou seja, se eu fizer a combinação linear dos vetores da base na ordem, usando esses coeficientes, com os dois eu vou ter o vetor V. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos subtrair V de V. V menos V é o vetor nulo. Então, quando eu faço V menos V para obter o vetor nulo, eu vou ter α1 V1 mais α2 V2, blá blá blá, menos β1 V1 mais β2 V2, etc. Né? Ah, tem que ter um parênteses aqui, tá? Na hora que eu faço essa subtração, o coeficiente do V1 vai ser α1 menos β1. O coeficiente do V2 vai ser α2 menos β2. Eu vou subtrair vetor por vetor. Né? E aí, o único jeito de eu escrever esse cara como vetor nulo, né, para esse cara dar o vetor nulo, como os V's formam um conjunto linearmente independente, a única maneira de eu fazer uma combinação linear desses caras para ter o vetor nulo é se todos os coeficientes forem zero. Então, obrigatoriamente, α1 menos β1 tem que ser zero. α2 menos β2 tem que ser zero. E todos os αn's, βn's aí tem que ser zero. Isso quer dizer que a diferença entre os alfas e os betas respectivos é sempre zero, então alfa igual a beta. α1 igual a β1, α2 igual a β2, ou seja, só tem um coeficiente para cada vetor da base que pode formar essa combinação linear aí. Então, só existe um conjunto de coordenadas, né? Só existe uma ênupla de coordenadas para cada vetor. É única. Né? Se eu mudo algum número, eu vou ter outro vetor. E se eu mudo o vetor, eu vou ter outro número. Né? Então, isso aí quer dizer que existe, uma vez que eu fixo a base, eu posso representar os meus vetores tanto pelo vetor próprio, né, propriamente dito, quanto pelas suas coordenadas, combinada a base uma vez. Né? Então, a consequência disso é que eu não preciso mais ficar falando do vetor. Eu posso falar só das coordenadas. E as coordenadas vão ser um conjunto de escalares, uma sequência de escalares. Basicamente é o seguinte, se eu tenho um espaço de dimensão 3 sobre os reais, né, as coordenadas vão ser um elemento do R3, vão ser 3 números reais ordenados ali. Né? Se eu trocar a ordem, muda o elemento. Então, se eu trocar o vetor da base, né, muda tudo. Mas tem uma relação 1 para 1, quer dizer, cada vetor tem um conjunto de coordenadas, cada conjunto de coordenadas é associado a um único vetor, uma vez que eu fixar a base. Né? Essa é uma relação 1 para 1, a gente vai ver depois que isso a gente pode chamar de um isomorfismo. Né? Isso leva a umas consequências bastante interessantes. Né? As propriedades disso. Né? Se eu pego as coordenadas da soma de dois vetores, eu fixei a base, tá? A base ordenada está fixa lá no começo. Se eu pego as coordenadas da soma de dois vetores, é a mesma coisa que eu pegar as coordenadas desses vetores e somar. Então, quer dizer, tanto faz eu primeiro somar e depois obter as coordenadas, quanto primeiro obter as coordenadas de cada um e somar o resultado. Né? E a multiplicação por escalar é a mesma coisa. Eu posso primeiro multiplicar o meu vetor por um escalar, lambda, aí no caso, e depois obter as coordenadas, ou eu posso obter as coordenadas do vetor lambda e multiplicar do vetor v e multiplicar pelo escalar lambda. Todas as componentes, vai dar a mesma coisa. E aí vocês veem que essas operações aqui, ó, soma de coordenadas, isso aqui é uma soma do Rn, né, ou do Kn. Né, se os alfas forem reais é do Rn, se eles forem complexos é do Cn, né, e assim por diante. Mas basicamente é a soma usual que a gente está acostumado do Kn, né, das ênuplas aí. E a multiplicação por escalar é a mesma coisa. Ou seja, tem esse mapa, tá? A gente pode falar em mapeamento direto entre um vetor de um espaço vetorial que pode ser tão complicado quanto a gente queira, pode ser matriz, pode ser Rn mesmo, pode ser os polinômios, pode ser uma coisa mais complicada, tipo um espaço vetorial de funções, né? Pode ser qualquer coisa. Se eu estabeleço as coordenadas, eu automaticamente consigo transformar esse cara numa sequência de escalares. E essa sequência de escalares é o Rn, é o Cn, é fácil da gente trabalhar. Né? E aí por isso que tem tem uma abordagem razoável justamente para trabalhar em computadores. Né? Para trabalhar em computador eu transformo tudo em número real ou número complexo, dependendo da linguagem de programação, se ela suportar isso.
e resolvo o problema mais abstrato que eu quiser. Por quê? Porque eu trabalho com as coordenadas. Né? Que nem a gente fez em VGA. Né? Em VGA você fazia aquela regra do paralelogramo, tal, não sei o que, depois você passou a fazer tudo em coordenada. Aqui é a mesma coisa. Então, esse mapeamento vai ser bastante útil e a gente vai explorar ele mais para frente. Né? Então vamos ver alguns exemplos aí. Né? Vamos pegar, por exemplo, as coordenadas de um vetor V aí, que tem componentes x, y e z. Né? E eu quero escrever isso na base canônica do R3. Base canônica do R3, ordenada, lembra? Base ordenada. Base canônica do R3, eu tenho o primeiro vetor 1, 0, 0, o segundo 0, 1, 0 e o terceiro 0, 0, 1. Então o que eu faço? Eu resolvo esse sistema. Eu pego o meu vetor x, y, z e igualo a uma combinação linear. Alfa 1 vezes 1, 0, 0, mais alfa 2 vezes 0, 1, 0, mais alfa 3 vezes 0, 0, 1. E aí, isso vai dar um sistema linear, né? Porque para igualar dois vetores eu vou ter que comparar componente a componente. Então eu vejo, por exemplo, a primeira componente do V é x, e da combinação linear é alfa 1 mais 0 alfa 2 mais 0 alfa 3. Então deu a primeira linha do sistema. E assim por diante. A segunda linha do sistema é isso, é com y, a terceira linha é com z. E aí, bom, sistema linear, se quiser você pode escrever ele nessa forma matricial aí. Né? E a gente resolve esse sistema trivial, está diagonal ali a nossa matriz, né? Então alfa 1 é x, alfa 2 é y e alfa 3 é z. Ou seja, as coordenadas do ponto x, y, z na base canônica são x, y, z. Né? Parece trivial isso, né? E é trivial, mas se parar para pensar, nem tanto. Porque olha só, no caso do R3, beleza, coincidiu porque eu tenho justamente o R3, as coordenadas vão ser do R3. Né? Então vou ter 3 números ali. Mas a base canônica é justamente a base que faz com que as coordenadas se pareçam muito com o próprio vetor. Né? Então se eu estou no Rn, por exemplo, né? Nas ênuplas de números reais, e eu considero a base canônica vai ser aquela que a coordenada vai ser a própria ênupla, que é o próprio vetor. Né? Mas eu posso ter coisas que não são necessariamente o vetor. Por exemplo, aqui, eu posso ter coisas que não são necessariamente, que não pode aparecer necessariamente o próprio vetor aqui nas coordenadas. Né? Por exemplo, se o vetor não é uma ênupla de escalares, tipo, se ele é um polinômio, por exemplo, né? Um polinômio ele não é x, y, z. Né? O polinômio, por exemplo, de grau 2 aí, ele vai ser uma função do tipo a mais b vezes t mais c vezes t ao quadrado. E aí, se eu quiser escrever esse polinômio na base, as coordenadas desse polinômio na base canônica, né, do P2 de R, eu vou considerar a base canônica a ordem, né, é importante, e ao contrário do que a gente faz em cálculo, em pré-cálculo, nessas coisas, a gente considera da menor potência para maior, justamente porque se eu tenho, por exemplo, grau 2, grau 3, grau 4, é só eu ir pendurando os outros vetores lá no final. Né? Se eu começasse pelo grau maior, eu ia ter que ficar mudando. Né? Então, se eu tenho no P2, o primeiro vetor é o T2. No P3, o primeiro vai ser o T3, vai ficar mudando isso. Né? Então, a gente convenciona de começar pelo menor. Se eu falo base canônica, a gente vai pensar, o primeiro vetor é 1, o segundo é t, o terceiro é t quadrado, e assim por diante. Né? Então, para eu achar essas coordenadas, eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que resolver o sistema, o sistema que vai me dar a combinação linear aqui. Então, eu tenho uma equação que é o meu vetor, de um lado, a mais bt mais ct quadrado, e do outro eu tenho a combinação linear da base. A combinação linear é alfa 1 vezes o primeiro vetor, que é 1, mais alfa 2 vezes o segundo vetor, que é t, mais alfa 3 vezes o terceiro vetor, que é t quadrado. Mas olha só, aqui eu estou comparando pela regra do polinômio. Eu estou fazendo essa soma, fazendo soma de polinômio e comparando dois polinômios. Só que como é que a gente compara polinômio? Componente a componente. Né? Então, eu vejo os coeficientes de cada potência. Então, por exemplo, na potência t igual a t elevado a zero, né, eu tenho a, que vai ser igual a alfa 1, mais 0 vezes alfa 2, mais 0 vezes alfa 3. Na potência t, eu vou ter b, que é igual a 0 vezes alfa 1, mais 1 vezes alfa 2, mais 2 vezes alfa 3. Isso dá b. E
Na terceira componente aqui, eu tenho c vezes t quadrado é igual a alfa 3 vezes t quadrado. Então, tá aqui. Tem um errinho aqui, isso aqui era para ser um zero, tá? Mas, na hora que a gente passa para matriz, para o formato matricial, tá aqui o nosso sistema, e de novo, né, calhou de ser diagonal, as coordenadas vão ser A, B, C. Mas olha só que legal. Eu tenho um polinômio, né? Eu peguei uma função, uma expressão aritmética, ali, uma função mesmo, né? A relação, para qualquer t real que eu tenho, eu vou ter um negócio ali. Então eu tenho esse objeto, é a transformação, né? Não é o valor lembra, né? Quando eu estou falando de um espaço vetorial de funções, eu não estou falando do valor da função no ponto, estou falando da própria função, a transformação, né? Que leva t em p, né? Nesse caso. Então, eu tenho esse objeto, que é uma regra de, eu vou colocar o número t, ele vai mudar de acordo com essa propriedade, né? Que depende do A, do B e do C. E aí eu transformei isso numa tripla de números reais, né? A, B, C. Basta isso, porque se eu combinar com você que o primeiro vai ser o t elevado à primeira, o segundo, ou t elevado a zero, que é 1, né? O segundo vai multiplicar o t elevado à primeira, e o terceiro vai multiplicar o t ao quadrado, eu não preciso ficar escrevendo os t's, né? Basta eu dizer A, B, C. Mas eu combinei com você antes a base, né? Então, esses aqui são os casos triviais, né? Vai ter, se vocês olharem os exemplos de aula aqui na trilha de aula, vocês vão ver dois casos um pouquinho mais complicados, que a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta, né? Mas, dada a base e dado um vetor, a gente consegue encontrar as coordenadas, né? E elas vão ser únicas. Não quer dizer que não seja difícil, tá? Não quer dizer que não possa dar trabalho, mas é possível, sempre é possível. E bom, do jeito que está escrito aqui, olha, as coordenadas, se eu escrevo esse sistema linear, que ele sempre vai aparecer quando eu estiver procurando as coordenadas de um vetor, dada a base, né? Eu vou obter uma matriz vezes as minhas coordenadas aqui, olha, alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? E vai ter que dar alguns valores aqui que vão depender lá da regra que eu uso para comparar os vetores, né? Mas olha só, vai aparecer uma matriz vezes as nossas coordenadas aqui, como uma matriz coluna, né, para a gente fazer aquele sistema linear e tal. Lembra? Isso aqui é uma multiplicação de matrizes, né, que resulta nessa operação aqui. Então, a gente convenciona escrever também as coordenadas do vetor como uma matriz coluna, por causa daquela relação. E depois a gente vai ver outras coisas que ficam mais fáceis de trabalhar quando a gente considera as coordenadas como uma matriz coluna. Porque quando a gente faz isso, as operações com matrizes, multiplicação, etc., elas vão começar a fazer sentido, né? Então, a gente vai ver o que isso significa no próximo vídeo dessa aula, tá? Então, antes de ir para lá, dá uma olhada nos exemplos, faz os exercícios sugeridos, e aí quando você tiver craque em achar coordenadas, a gente continua com a segunda parte, que vai ser a matriz de mudança de base, beleza? Então, olha lá na página da disciplina e a gente se vê depois que você fizer os exercícios, beleza? Então, até mais.